plano cartesiano é o que vamos estudar hoje em Geometria Analítica. Dentro desse capítulo, o Anchieta explica a equação reduzida da reta e o coeficiente angular ou declividade. Esse assunto é muito frequente em vestibulares, portanto, atenção. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar com as nossas aulas de Geometria Analítica, não é? Que é um assunto bastante importante que aparece com frequência nos exames, né? Vocês vão lembrar que na última aula a gente começou a estudar a reta no plano cartesiano. A gente já até viu equação geral da reta, equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. Exemplo, x mais 2y mais 3 igual a zero. Então a equação geral a gente já viu. Pessoal, hoje a gente vai ver o seguinte, equação reduzida, o conceito de coeficiente angular, e também o seguinte, equação, por exemplo, é uma reta horizontal, como é que é a equação dela particularmente? Equação vertical, como é que vai ser a equação? O que mais? As setrizes, como é que eu descrevo através de equações e assim por diante. Então tudo isso que vai ser importante para vocês na aula de hoje. Então a gente vai começar lembrando a equação reduzida. O que é a equação reduzida de reta? Então acompanhem só. Equação reduzida. Então nós temos o seguinte, o item A a gente já viu lá, vocês lembram a equação geral. Agora no item B, né, no assunto a reta no plano cartesiano, equação reduzida da reta. Olha só a equação geral aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Reduzida quando vocês isolarem o y. Vocês estão percebendo, olha só, o b está multiplicando o y. Então, é claro que era que eu isolar, o que está multiplicando passa dividindo. Esse ax, quando eu jogar para lá, passa a ser o menos ax, não é isso? E esse c, quando eu jogar para lá, passa a ser o menos c. Então, se tem b vezes y, ou b multiplicando y, claro que vai passar dividindo. Então, a equação reduzida, inicialmente, é uma equação em que forma, na forma y, igual a menos a sobre bx, menos c sobre b, aonde b é evidente, não pode ser zero. Vocês lembram a condição de existência, ou seja, não existe divisão por zero. E agora a gente vai fazer a seguinte identificação. Esse coeficiente do x, a gente vai identificar pela letra n. Esse n vai ter um significado até o final das aulas de analítica para vocês. Ele vai receber o nome de coeficiente angular. Então o n, no caso, o coeficiente de x é menos a sobre b, está aqui. E o n, vocês estão percebendo, eu tenho independente no caso, menos c sobre b, a gente vai identificar pela letra n, que a partir de hoje vai receber o nome do coeficiente linear. Então, com essa identificação, vocês vão guardar nesta forma a equação, olha só. Y igual a mx mais n, aonde o n é o coeficiente angular, o n, no caso, é o coeficiente linear. E aqui nós temos a equação reduzida. Quer dizer que equação reduzida para vocês é sinônimo de quê? Vocês isolam o y. Eu posso pegar, por exemplo, a equação geral e isolar o y. E são as perguntas tradicionais que vocês têm nos exercícios aí. Determine a equação geral. Como é que vocês vão responder? Ax mais by mais c igual a zero. Determine a equação reduzida. Como é que vocês vão responder? Y igual a mx mais n. O n é o coeficiente angular. A gente já está antecipando para vocês. Coeficiente angular aqui. Já já a gente vai dizer o que é. E depois o coeficiente linear, também conhecido como termo independente. Se vocês pensarem em termos de função, que é um assunto que a gente já viu, hein? Bom, então a equação reduzida é fácil. Então vamos ver agora o que é coeficiente angular. Esse é o assunto central, o assunto quente para vocês em geometria analítica, hein? Praticamente tudo que a gente vai comentar agora até o final, vocês vão notar que sempre vai aparecer o conceito de coeficiente angular. Fiquem ligados para vocês saberem o que é isso. Então acompanhem só. Então no item C nós temos lá coeficiente angular ou declividade. Então vamos considerar uma reta R do plano cartesiano que forma o ângulo alfa com o eixo x. Está aqui, ó. A reta R vai formar com o eixo x um ângulo de medida alfa, está lá. Então a gente vai definir para vocês o seguinte, o coeficiente angular, nós já acabamos de ver que a gente identifica pela letra n. O coeficiente angular é n. Agora a definição para vocês está aqui, ó. O que é o coeficiente angular ou declividade? É sinônimo. O que é isso? Olha a definição. É a tangente de alfa. Agora o alfa, o que é? O alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Então o coeficiente angular, o que vem a ser? É a tangente numericamente igual, né? Numericamente igual a quem? A tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo x, sempre medido no sentido anti-horário. A tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo x, sempre medido no sentido anti-horário. Isso que é coeficiente angular. Coeficiente angular, esse angular lembra ângulo. Ângulo o quê? O ângulo que a reta vai formar com o eixo x no sentido anti-horário. Muito bem. Só que a tangente dele é a tangente do ângulo. Volta para cá. Então, tudo bem. Isso que é importante vocês guardarem, se perguntarem para vocês, então, na rua, etc e tal, o que é coeficiente angular? O que vocês vão responder? É a tangente de alfa, só isso. Se perguntar o que é o alfa,
É o ângulo que a reta vai formar com o eixo X, sempre no sentido anti-horário. Está aqui. Agora, o que a gente vai fazer é colocar uma formulinha importante para vocês. Quer dizer, dado uma reta, a gente pode considerar dois pontos. Lembra o postulado da geometria, né? Dois pontos distintos determinam uma reta. Então a gente considera dois pontos distintos e aproveita, lembra até aquele raciocínio que a gente tinha feito lá na fórmula da distância dos dois pontos, onde a gente vai associar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo onde esse ângulo agudo é alfa também. Quer dizer, você tem uma paralela aqui, né? Esse segmento paralelo ao eixo X. Então se aqui é alfa, aqui também é alfa. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aplicar exatamente a definição. Se o coeficiente angular é a tangente de alfa, vamos aplicar a tangente de alfa nesse triângulo retângulo. Lembra a tangente? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de alfa vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. É claro que esse segmento, qual que é a medida dele? Este segmento eu posso olhar no eixo Y. Qual que é a medida dele? YB menos YA. Esse é o cateto adjacente, olha ele aqui em cima, está aqui, ó. E o cateto, ou melhor, esse é o cateto oposto, certo, que se opõe a alfa, muito bem. YB menos YA, olha ele aqui em cima. E este outro cateto, quem que é, não é o cateto adjacente? A medida dele, como é que eu faço para evitar problema de sinal, etc e tal? O maior menos o menor. Então, este segmento tem que medida? XB menos XA. Está aqui o XB menos XA. Então, esta é a fórmula importante para vocês. Coeficiente angular, a tangente do ângulo que a reta vai formar, etc e tal. Se vocês tiverem dois pontos, não é? Dados dois pontos, como é que eu determino o coeficiente angular? Então, basta fazer o quê? É só questão de subtrair as ordenadas e, na mesma ordem, subtrair as abscissas e dividir. Como é que eu escrevi para vocês ali? YB menos YA sobre XB menos XA. Isso é extremamente importante vocês guardarem. Volta para cá, olha só. Então, M, o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. YB menos YA sobre XB menos XA. Lembrando que M é o coeficiente angular, olha só, o M é o coeficiente angular, o alfa é a inclinação ou o ângulo, o alfa, a inclinação ou o ângulo. E a gente aproveita e recorda para vocês novamente o seguinte, equação reduzida. Olha a equação reduzida aqui. Y igual a mx mais n. Claro, esse n é o coeficiente de x. Coeficiente o quê? Esse é o coeficiente angular. Olhando mais uma vez para vocês não esquecerem, YB menos YA sobre XB menos XA. Se vocês tiverem, por exemplo, dois pontos aí. Bom, entendido o coeficiente angular, agora a gente vai pegar algumas retas particulares e descrever a equação, que de vez em quando também aparece, é importante vocês conhecerem. Então, a gente vai ver o seguinte, equação ou uma reta horizontal. Como é que eu descrevo através de uma equação? Uma reta vertical, como é que faz isso? Bissetriz dos quadrantes ímpares, como é que eu descrevo através de uma equação? Dos quadrantes pares, como é que faz isso? A gente vai ver isso agora. Então fiquem ligados, olha só. Então eu item D. Então eu resumi para vocês o que é importante. Chamei de item D, estudo da reta. Vocês vão perceber que no plano cartesiano nós temos várias retas, olha só. Então a gente vai começar, olha só, pela reta que eu estou indicando pela letra H de horizontal, olha só. Reta horizontal, está aqui, ó. Reta horizontal, é muito fácil perceber que alguma coisa é constante. O que não varia para ela? Isso é fácil perceber que é o Y, olha só. Constantemente, nesse caso, o Y é 4. Então, como é que eu descrevo a equação de uma reta horizontal? Nesse caso particular, passando pelo ponto 4 no eixo Y, como é que eu descrevo? No caso, vocês terão, quer dizer, uma Y constante, ou seja, o H no caso igual a 4, está aqui. Então, isso vai representar exatamente a equação da reta. Claro que reta horizontal, é claro que o ângulo que ela vai formar com o eixo X, por ser paralelo, é zero. Então, o ângulo, no caso, vale zero. Quer dizer, Y igual a constante e o coeficiente angular, no caso, é igual a zero. Então, vocês teriam, no caso, a descrição, né? H, dois pontos, igual a 4. Está aqui. Ou seja, o coeficiente angular é zero. Só reta vertical. Para a reta vertical, vocês vão notar o seguinte, olha só. Reta vertical, o que é constante? É fácil perceber que agora o X é constante. Então, para a reta vertical, vocês terão a X igual a constante e, claro, que não existe o coeficiente angular. Por quê? Por que não vai existir o coeficiente angular? Por quê? Bom, ele não vai existir pelo seguinte, porque para a reta vertical, o ângulo vale 90 graus. E claro que a tangente de 90 não existe. Isso provavelmente vocês já sabiam. A gente vai recordar nas aulas de trigonometria que a gente vai começar logo para vocês também. Então, reta vertical não tem sentido coeficiente angular. Não existe coeficiente angular. Agora, como é que eu descrevo através de uma equação? X igual a uma constante. Volta para cá. X igual a uma constante. Está aqui. X igual a constante, no caso, não existe, então, coeficiente angular. E claro que nessa situação, o alfa 90 graus. Só as bissetrizes, olha só no desenho.
Então, as bissetrizes dos quadrantes ímpares, é claro que o ângulo vai valer 45 graus, e a equação como é que vai ser? No caso, vocês têm y igual a x. Y igual a x. É evidente que se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, se vocês descerem, se fizerem a projeção no x, vai dar um segmento. Se fizerem a projeção no y, vai dar o mesmo segmento. Afinal, vocês têm a bissetriz, os ângulos são congruentes. 45 graus esse ângulo aqui. Então, a primeira bissetriz, y igual a x. Isso é importante lembrar, hein? Equação da primeira bissetriz dos quadrantes ímpares, como é que é? Y igual a x. Isso é importante guardar, volta para cá. Então, a equação primeira bissetriz, y igual a x, coeficiente angular 1. Olha só, por que o coeficiente angular é 1? Porque se o ângulo é 45 graus, claro que a tangente de 45 graus vale 1. E a segunda bissetriz, olha a segunda bissetriz aqui, ó. Dos quadrantes pares, o ângulo vale 135 graus, e a equação como é que vai ser? Y igual a menos x, e no caso o coeficiente angular vale menos 1. Por que menos 1? Porque a tangente de 135 graus vale exatamente menos 1. Então, vamos imediatamente para o exercício sem perda de tempo. Olha só, o exercício na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos o plano cartesiano, temos a reta R, ele diz o seguinte, que o OA é igual ao OB. O OA é igual ao OB, muito bem. A área do triângulo aqui, determinada pela reta e pelos eixos, essa área vale 8. Ele pede para descobrir a equação da reta. Bom, se o OA, vamos aproveitar e vamos marcar o seguinte, se o OA é igual ao OB, então é claro que é um triângulo retângulo isósceles, os ângulos agudos são congruentes. 45 graus e esse ângulo aqui 135 graus. Isso aqui eu chamei de medida A, também chamei de medida A. Se a área do triângulo é 8, base vezes a altura dividido por 2 dá 8. Fazendo a conta, o A vai dar 4. Se o A é igual ao B, então claro que cada ângulo agudo é 45 graus. Agora detalhe, coordenadas do ponto A se está no eixo X e o A tem medida 4, só pode ser 4, 0. Muito bem. Coordenadas do ponto B, se é um ponto do Y e o A novamente é 4, é claro que coordenadas do ponto B no caso vai dar 0, 4. Agora, a equação da reta, eu vou colocar na forma reduzida ou geral. Primeiro na reduzida, olha só. Y, mx mais m. Lembram? O m é o coeficiente angular. A tangente do ângulo, quanto é que vale o ângulo? 135 graus? Então, o m vale a tangente de 135 vezes x. Agora, o m, coeficiente linear, é o termo independente. O que é o termo independente? É onde a reta corta o eixo y. Não se esqueçam que o a vale 4. Então, a reta vai cortar o eixo y no ponto 4. Significa que o n é 4. Substitui. A tangente de 135 é menos 1. Menos 1 que multiplica x, menos x, mais 4. Equação reduzida. Se quiser na forma geral, ax mais y, ax mais by mais c igual a 0, ou seja, x mais y menos 4 igual a 0. Tá? Certo? Bom, na próxima aula a gente vai continuar estudando reta no plano. A gente vai ver lá equação diferencial, equação paramétrica, tá certo? Equação reduzida, ou melhor, reduzida já comentou. Segmentária, paramétrica, equação fundamental ou diferencial. Fiquem ligados que isso é importante, hein? Tchau para vocês, até a próxima aula.